Agora sim, pessoal. Muito assim, bom dia, domingão, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estejam assistindo. Já estava com saudade de alguns aqui, né? A gente se viu há pouco, mas eu morro de saudade de vocês. Para quem está chegando para conhecer aqui o curso com a gente, sejam muito bem-vindos, tá? Como vocês vão notar, aqui nós temos o clima aqui é bem gostoso, a relação entre professor e aluno aqui é sempre muito próxima, que é muito é, diferente do que a gente imagina quando a gente fala de um curso remoto, né? A gente brinca, sabe da vida. Obrigado, meu querido. A gente sabe da vida um do outro, a gente faz brincadeira, mas a gente estuda muito, a gente acompanha a evolução, a gente conversa no WhatsApp sobre matéria, sobre questão. E hoje eu trouxe aqui uma prova para a gente fazer juntos, né, da parte da literatura. Lembrando que esse é eu acho que das matérias do PISM, do novo programa, esse talvez seja o programa de literatura, seja o que houve mais modificações realmente que deu trabalho, né? Deu muito trabalho, sobretudo o PISM 3, mas o PISM 1 e o PISM 2, todos eles entraram com algum ineditismo, algum assunto, e como a gente vai ver, já, quando a gente entrar na parte do edital, quando a gente fala de literatura, a gente não discute matérias propriamente dita, a gente a gente discute assuntos. Quando nós discutimos assuntos, é sempre coisa que eles. É, é sempre questões que eles já estão. Que eles colocam e dão sugestões de autores. Galera, eu tentei mandar o material para vocês aqui, eu vou tentar de novo, para facilitar para vocês irem acompanhando. Aquela hora não deu, tanto é que o meu link atrasou. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que agora vai. Vai carregando, carregando. Foi. Vai aparecer aí. Aí vocês podem acompanhar comigo aqui, depois vocês acompanhem lá, tá? Vamos lá. Seguinte, meus amores, dando continuidade então. É um prazer estar recebendo todo mundo que está chegando aí. Nós vamos falar um pouquinho primeiro, né? Vocês já viram aí, falaram sobre o curso, quem assistiu às aulas. Ah, professor, falar isso de novo, a gente tem sempre que falar isso. Isso é muito motivo de orgulho para nós, né? E a gente tem uma equipe que, assim, como o Matheus, o Mago, fala mesmo, vocês não sabem dos bastidores, é muito legal. Nós somos o maior, realmente maior pré-pismo do Brasil, o único a fazer projeção das questões. Realmente, essa parte da projeção é algo que você faz, não é mágica, não é nada disso, é algo que você faz com muita capacidade de olhar para as questões anteriores. A gente faz quem é do aluno, os alunos do extensivo, sabem o quanto nós, e do intensivo também, sabem o quanto nós fazemos provas anteriores aqui com os meninos, e a gente acaba identificando um padrão, né? Do que cai, do que não cai. A gente acaba vendo que não é cobrado há muito tempo, do que de alguma forma acaba sendo uma grande possibilidade de entrada no próximo. Quando a gente fala de um edital novo, como o de literatura, a gente tem uma questão que é o seguinte, uma janela para eles, de tempo aí, para eles poderem esgotar esses assuntos que os assuntos que eu estou dizendo são os autores. Né, foi o que aconteceu com um programa antigo de literatura. O programa antigo de literatura, eles tinham autores sugeridos dentro dos eixos temáticos, dos temas, que já nem caíam mais os autores. Ou seja, o que era sugerido eram sugestões, mas o obrigatório mesmo era o tema. Então era muito comum a gente ver autores de diversos campos ali e não cair mais os próprios autores. Com essa mudança, é claro que entra às vezes ali um outro texto, fazendo uma intertextualidade, mas de fato eles ainda têm muito chão ainda para gastar ali, muita gasolina, muita coisa para considerar dos autores sugeridos. Vai cair questões de fora? Sim, mas a gente vai ver também que a gente tem que aproveitar essa janela onde esses autores ainda são bem inéditos, né? Alguns deles, ou que não caem há muito tempo.
Tá? Como eu falei, a maior mudança foi no PISM 3, mas nos dois a gente teve algumas mudanças maiores de assuntos, que eram diferentes do PISM 2 do ano passado, que era muito mais conteudista, digamos assim, talvez. Né? Vamos lá, mas vamos continuar. Então, gente, essa é uma marca que eu acho incrível. 20% dos aprovados do PISM se prepararam para com a nossa equipe, né? Não sei se vocês sabiam disso até nos conhecer de fato. A gente vai falar no final aqui, eu vou falar aqui no toma colocado no final, vocês já viram. A gente tem uma questão, eu acho que a maior propaganda do Mago do PISM são os resultados, né? Os resultados estão aí mesmo. Aproveitar uma oportunidade de postar uma história da aula, marcar Mago do PISM, ganhar uma lista de exercícios gratuita, extra, tá? E o que eu queria falar para vocês é que vocês têm uma oportunidade aqui com a gente que é muito diferente de tudo que eu vi, de todos os lugares que eu trabalhei, que é uma atenção muito voltada, né? É o acesso, a gente já fala disso, mas é o acesso ao professor de maneira muito humanizada, é o acesso à mentoria, à monitoria, tem aulões, tem madrugadões, tem tudo, e a gente sabe que é uma coisa, se hoje eu não estou muito afim, eu não estou bem para assistir, você vai assistir depois num outro momento. Mas aí eu vou mandar mensagem para o professor, pode mandar, tem gente que faz dessa forma e sempre funciona muito bem, tá? Bom, para quem chegou, meu nome é Bruno, né? Eu sou professor de literatura e português aqui do curso. Hoje, a minha função com vocês aqui na nossa visão de destrinchar, nessa parte final do curso, os intensivos principalmente, e com as minhas turmas do extensivo, eu já estou mais na literatura, e aí nós vamos destrinchar o edital aqui agora e falar sobre a última prova, né? Essa é a segunda edição dessa nova prova. Então, tem algumas coisas que não caíram, que podem cair, não tem autores, assim, exatamente, completamente inéditos, o que havia de mais inédito da sugestão de autores é a Eliane Potiguara, que caiu, né, obviamente, foi uma das primeiras apostas pelo tamanho diferença, como eu falei, o caráter do ineditismo do edital mesmo, mas em primeiro lugar, o que nós temos que entender quando a gente fala do edital de literatura? O edital de literatura, ele é diferente de algumas outras matérias. Ele não enumera matérias para vocês estudarem. Vocês têm que saber alguns conteúdos comuns às linguagens, como figuras de linguagem e pensamento, a diferença, né, interpretar e compreender texto, construção de sentido. São as ferramentas do português utilizadas na literatura. Mas para a literatura em específico, a gente já tira uma série de dúvidas, que no PISM 2, vocês já devem saber, é muito mais uma dúvida do PISM 1, que nós não temos preocupação com leitura de livros, né? Pode parecer estranho para vocês um professor falando isso, mas não tem leitura obrigatória, como já teve na UFJF no vestibular antigo e como há em outros vestibulares. Não há leitura obrigatória e também não há... Aí, tá. Recebi uma mensagem aqui do bastidor, gente, foi mal. Vamos lá. Então, tem uma questão também muito... acontece. Os Big Boss, Big Bosses. Então, o que eu quero que vocês saibam? Muita gente vai olhar esses autores ali e vão falar assim, professor, mas vai cair todos? O que eu tenho que saber? Se você for pesquisar sobre Gonçalves Dias, você vai ver que ele é um romântico da primeira fase, indianista, vai ver mais uma vez a Canção do Exílio, vai falar um monte de coisas sobre indianismo, maniqueísmo, ufanismo, mas o que nós precisamos saber do assunto a que ele está relacionado, que são esses pontinhos aqui, ó. O romance realista em Portugal e no Brasil. Quem são os dois nomes responsáveis por esse assunto no PISM sugerido aqui nos autores? Nós temos do autor de Portugal, o Eça de Queiroz, e o pai do realismo no Brasil, o Machado, né? O Machado de Assis.
Então, assim, o Machado, ele é um grande coringa em toda PISM 2. Ele sempre esteve no PISM 2, ele no antigo, no novo, ele é uma figura que sempre é possível, sempre está aí para cair. A diferença é que esse ano entrou essa de Queiroz, que é o grande precursor do realismo em geral, e eu gosto muito, Primo Basílio, Os Maios, O Crime do Padre Amaro, que ele faz, e aí eles têm ali algumas diferenças. A questão é que eles focam na elite, o Lisboeta, né, lá em Portugal, essa, e o Machado na elite carioca, na burguesia carioca, para poder expor as hipocrisias deles. Aqui nós temos também experiências de realidade, formas de sensibilidade em contos de autoras brasileiras. Essas experiências de realidade, forma de sensibilidade, a gente está falando da Clarice Lispector e da Lígia Fagundes Telles, que são duas autoras pós-modernas, né? Ou, consequentemente, moderna e pós-moderna, que é a Clarice, uma geração de 45, e a Lígia, que é uma pós-moderna. Todas elas têm questões aí, a gente vai ver até na prova do ano passado, que caiu, um clássico quanto amor, da Clarice Lispector, caiu na UERJ também, caiu acho que em 1 milhão de lugares, assim, que é um dos contos que levanta uma questão mais clara dela, e ao mesmo tempo muito difícil, que é a questão da epifania, que é o despertar, sabe? É a questão que as pessoas têm quando tem quando se percebe uma situação rotineira no dia a dia. A diferença é que a Lígia Fagundes Telles eleva isso a um patamar completamente mais alto, muito mais louco, muito mais tenso. Aí você pode ver, venha ver o pôr do sol, as formigas. Então, assim, vale muito a pena ver. São autores bons. Você tem ruptura, subjetividade e memória na poesia modernista em diálogo com a produção artística contemporânea. Esses daí é a ala masculina moderna, né? Em especial aí o Manuel Bandeira e o Carlos Drummond de Andrade, outro grande coringão aí do Enem ao PIS, aos vestibulinhos e aos seriados. Todo tipo de possibilidade, toda a possibilidade que há de se encaixar o Drummond, as pessoas colocam o Drummond. A grande questão aqui é que nós temos um recorte. Esses pontinhos que estão ali são os assuntos que são cobrados. Podem aparecer os autores que eu falei? Podem. Pode aparecer um deles e relacionar com outro assunto, com outro autor de um outro texto sobre esse assunto? Pode. A gente tem contos chamados neorrealistas, a gente tem contos modernos, pós-modernos, escritos por mulheres, que podem colocar para ser comparado com a Lígia, com a Clarice. Nós temos autores que falam de um lugar existencial, às vezes meio mórbido, como o Manuel Bandeira e o Drummond, ou de questões sociais. E, por último, e não menos importante, acredito que tenha sido a primeira grande aposta o primeiro assunto e a primeira grande aposta do PISM, logo na primeira edição, e foi dito e feito na primeira e também na segunda, ainda foi colocado, são as representações de povos indígenas na poesia brasileira. E aqui a gente tem o Gonçalves Dias, tendo aquela visão indianista, eurocêntrica, colocada ali pós-independência do Brasil, e aí a gente vai ter Eliane Potiguara, com uma literatura, primeira vez aqui que nós temos no PISM uma literatura indígena e não indianista, né? Ela é centrada na visão do indígena, ou seja, não romantiza, faz denúncias sociais, e aí muita gente, a gente se assusta, porque muita gente, assim como eu, não conhecíamos a autora. E a Eliane Potiguara, ela é premiada na ONU, ativista, escritora, filósofa, assim como a Ailton Krenak, que também está no PISM 3. Então, esses são os assuntos. O que vocês precisam saber? Não preciso decorar temas, aliás, temas não, decorar a matéria deles, não preciso decorar... não preciso ler livros deles, fazer exercícios,
Conhecer a escrita é importante, mas leitura não é obrigatória e os autores são sugeridos. É como está dito ali, para deixar bem claro que eles podem até não ser cobrados exatamente. Podem ser cobrados os assuntos aos quais eles estão elencados aqui. Esses 4 pontinhos aqui são, assim como no PISM 1 que vocês fizeram, poesia africana, autoria feminina, são os assuntos importantes, tá? Beleza, galera? Então tá, vamos dar uma... Vamos para o nosso próximo passo, então. Vamos começar fazendo esse que eu considero uma das questões mais bonitas que a gente teve no PISM 2, que é o texto do Drummond, quando ele remete aqui uma canção dos Beatles, né? Fazendo um contexto muito legal. Até coloquei uma foto do Melro ali para vocês verem como é que ele é bonitinho. Olha só, texto do Carlos Drummond de Andrade, Melro. Melro que cantas no morrer da noite. Vamos lá, Melro que canta no morrer da noite. Com estas asas rotas, aprende teu voo, a vida toda. Esperaste a hora, é a vez do teu voo. Melro que cantas no morrer da vida, com estes olhos fundos, aprende a ver a vida toda. Esperaste a hora e a ver de ser livre. Voa, Melro, voa, para o clarão da escura noite. Voa, Melro, voa, para o clarão da escura noite. Melro que cantas no morrer da noite, com estas asas rotas. Aprende teu voo a vida toda. Esperaste a hora e a vez de teu voo. Esperaste a hora e a vez de teu voo. Esperaste a hora e a vez de teu voo. O que a gente tem aqui? Nós temos essa fonte aqui, é do Carlos, quem escreveu foi o Carlos Drummond de Andrade, tá? E nós temos que é, na verdade, uma canção ali do Lennon e do McCartney, né? Então, nós temos um glossário, o Melro é uma ave de penas pretas, pode ser chamado de assum preto, graúna, né? Assim, os indígenas chamavam muito, até nos poemas indianistas, de graúna, pássaro preto, entre outros. A gente tem um exemplo aí. E olha o que a gente sempre deve fazer, agora em termos de prova. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma caneta para sublinhar o que nós vamos sublinhar, colocar, né, para ver o comando da questão, ver o que está pedindo. Né? Vamos ver. Em março de 1900, tem um contexto, esses contextos sempre devem ser considerados, tá? Eles sempre entregam parte da questão que é parte do que é propriamente interessante e válido para o uso da questão. Em março de 69, o poeta Carlos Drummond de Andrade traduziu algumas canções da banda inglesa The Beatles, do então recém-lançado álbum Branco. Dentre as canções, escreveu o poema Melro, uma tradução da composição de Beatles, cujo título original é Blackbird, Pássaro Preto, outro possível sinônimo de Melro em língua portuguesa. Essa canção, composta pela banda britânica, que teria como motivação a luta, que a motivação, a gente já sabe, bom, a gente tem que sublinhar palavras-chave ou razões pelas quais o poema existir e estar aqui. Aqui a gente sabe que a motivação da canção, cujo poema o Drummond replica, né, é a motivação, a luta do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. A partir da leitura do poema do Drummond e considerando as informações acima, assinale a alternativa, então, assim, ó, a partir da leitura, quer dizer, então, e considerando essas informações que a gente colocou colocadas aqui, assinale a alternativa que melhor interprete os versos lidos. Ou seja, vocês vão pegar as informações, pegar a leitura do poema, e a gente vai colocar e vai dizer quais dessas são aqui, quais dessas formam uma melhor opção, né? Então, qual é depois da leitura do Drummond e das informações sobre os contextos de produção da canção do Beatles, qual alternativa melhor interpreta os versos lidos do poema Melro? Tá? Vamos lá, o que vocês acham? Vocês têm feito, eu não sei como tem feito, vocês fizeram nos aulões anteriores, com as minhas turmas eu costumo fazer enquete, mas costuma tomar parte do tempo. Eu acho que aqui a gente pode ir. Legal, né, Maria Clara? Eu também acho muito bom. Tem muita questão que as pessoas não deixam passar esse tipo de questão, né? Vocês tiveram enquete anteriormente? Bom, o problema da enquete
é dela não render muito. Mas vamos lá. Qual questão vocês marcariam aí? Vamos essa primeiro. Leonardo diz a letra E. Gente, não se preocupem com o efeito manada, tá? Se não concordarem, mete uma letra diferente aí. Tem problema não. Todo mundo de letra E? Então, pois, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Sim, a letra E. Aqui você tem que o voo do Melro é uma metáfora que representa a liberdade do pássaro, né? Então, quando você tem aqui, bem, bom, a gente sabe de uma coisa, vamos falar aqui até na nossa literatura, referências da nossa própria literatura, né? Pássaros são considerados representações simbólicas e metafóricas mesmo, de liberdade, de voo, pela capacidade de voar, exatamente, desde Castro Alves, né? Desde a ideia do condoreirismo, desde a ideia da escravidão, das ideias abolicionistas que foram colocadas a partir da terceira geração do romantismo, do navio negreiro, que a gente viu ali a poesia condoreira, e aí vocês lembram do condor, para quem, bom, quem foi meu aluno, eu mostrei, né, aquela ave linda, uma asa gigantesca, e ela representa, que voa assim na Cordilheira dos Andes, muitas em altíssimas altitudes, aves nos poemas, nas poesias, desde sempre representaram liberdade. Quando você pega um melro, um blackbird, né, e coloca dentro, com esse contexto, exatamente, Manoel, normalmente tem uma questão fácil, uma questão mediana, uma de mais considerada difícil. Às vezes a gente tem sorte que não tem nem isso, né? Às vezes vocês acham todas mesmo. Tudo a partir da preparação da gente. Percebem o quanto de informação extra nós temos aqui que ajuda a gente a chegar à resposta, o quanto de informação extra que está também na questão e o quanto de informação nós temos aqui, né? Como colocou ali o Darkness and Light, marquei para representar a liberdade. É assim, pássaros representam a liberdade na poesia. Você acha que poderia exigir esse repertório de nós, professor? Bom, considerando que Castro Alves é matéria do PISNE 1, eu acho que entender aves como o conceito de algumas metáforas mais simples, como liberdade, né, algumas assim, eu acho que podem ser cobrados sim. Haja visto que foi matéria dada, né? Então, assim, eu não vejo como... Não, a referência aos Beatles, ela tem que ser dada, né? Até livros eles não cobram assim, eles colocam o contexto, então pode ficar tranquilo, tá? Mas eu achei muito bonita. Eu particularmente, não sou um ouvinte do Beatles. E gosto de ler as músicas. É basicamente a minha relação com Chico Buarque. Prefiro ler do que ouvir. Vamos lá, vamos lá. Sempre que eu falo, posso falar. Depende, não sempre. Sempre é uma palavra complicada e truqueira, Amanda. Inclusive nas opções que você for marcar. O sempre, o nunca, o exceto, o excepcionalmente, totalmente, unicamente, é sempre uma palavra que você tem que tomar cuidado quando você vir. Esse modalizador que exclui, engloba completamente, ele geralmente é uma armadilha. Então, toma cuidado. A gente não pode falar sempre que a gente não sabe. Mas, normalmente, usualmente, pássaros num contexto adequado, levam para a gente a ideia de, de liberdade, dentro de um contexto poético, sim. O voo de pássaros sempre representou a liberdade humana, liberdade da escravidão, né? Falando do Assum, né? Liberdade tirada pela gaiola, onde ele para de cantar. Aí, ó, a Maria Paula, para evitar a parada, costuma furar os olhos dele. Olha só, é muito louco, né, gente? Muito, muito mesmo. De nada, meu amor. Vamos ver esse daqui. Esse texto 2, ele já exige uma questão de compreensão. Eu já vou adiantar para vocês. Ele exige uma compreensão de texto, que muita gente erra por bobeira. Eu acho besteira. Vocês viram, como vocês já devem ter, a gente já sabe, a diferença de compreensão de texto para a interpretação é que a compreensão faz com que você apenas volte ao texto, faça uma boa leitura do texto. Enquanto a interpretação te leva
a utilizar esses mecanismos que você tem, cognitivos aí, de pensamento de extras, questões que podem, né? Ah, isso normalmente significa aquilo, ver, inferir, concluir uma coisa através do que está dito no texto. E esse poema, ele é um poema muito legal. Caetano Veloso, né, que é conhecido pelas letras às vezes, tão complicadas que nem ele entende. Eu não sei se vocês lembram disso que viralizou no Twitter, quando caiu uma questão sobre ele no Enem, e colocaram lá uma questão sobre uma obra dele e ele não sabia a resposta, porque ele não sabia o que ele queria dizer, pelo caráter experimental das suas letras. Então, a gente tem aqui, vamos ver primeiro o comando da questão? Sobre a canção Um Índio, de Caetano Veloso, marque a única alternativa que não se apresenta. Nossa, que não adianta, quantas vezes a gente fala, né? Não se apresenta como leitura possível. Aqui está querendo o erro. Tá busca. Aqui a gente tem que achar a questão errada. A errada é a certa, né? E nessas questões muita gente fica, sei lá, tem gente que escorrega nas questões por uma questão de leitura. Agora vamos lá. A gente vai ler um texto que não é um texto, é um texto meio psicodélico, meio doido, mas muito interessante, que vai falar sobre o índio e vai fazer várias referências extras essas que estão colocadas ali no glossário, e nós temos que achar a questão que está errada sobre a leitura do poema. Então vamos junto, vamos lá. Ó, um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das tecnologias, virá impávido, que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do apoxé dos filhos de Gandhi. Virá. E um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito, e aquilo nesse momento se revelará aos povos. Surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido óbvio. Então, olha o glossário, quando ele vê lá, ele fala as referências das pessoas. Muhammad Ali, famoso pugilista estadunidense. Peri, personagem indianista, né, o protagonista do Guarani. Bruce Lee, de origem chinesa, conhecedor e praticante de muitas artes marciais, além de ator e diretor de cinema. Afoxé, filhos de Gandhi. Os desfiles de afoxés e cortejos de afoxés é uma expressão característica do baiano, com raízes vinculadas à religiosidade afro-baiana. É reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Estado. Já o Afoxé Filhos de Gandhi é um importante grupo baiano que desfila tradicionalmente no Carnaval de Salvador. Gente, nós temos então um poema bem cheio de referências extras, bem com questões extratextuais mesmo, né, no universo, mas essas referências, várias delas foram colocadas ali. E aí nós temos sobre a canção, né, essa poesia, essa canção, uma alternativa que não se apresenta como uma leitura possível. Vamos lá. Tiagão já mandou brasa. Bom, tivemos divergência, o que eu achei bom. B e C.
Normal essa dúvida, tá? Vocês estão vendo que logo na segunda questão, a gente já tem uma questão onde você fica entre duas, né? A famosa questão vaga ali. Mas lembrem-se, é uma questão de interpretação de texto. Se vocês voltarem ao texto, vocês vão achar a resposta. Bom, vamos lá então? Bom, as pessoas ficaram, vamos colocar direitinho. Ficaram entre dúvida entre a B e a C. A C diz que a chegada do índio ocorrerá após todas as nações indígenas serem exterminadas. Vamos voltar no texto. O índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e passará no coração do hemisfério sul, na América, no claro instante. Depois de toda a última nação indígena exterminada. Opa, tem aqui. A gente está buscando a correta? Não. Então essa aqui não é a que a gente quer. A gente quer a errada, né? Vamos ver a B agora. A canção valoriza um estereótipo da imagem do índio, em detrimento da sua sabedoria ambiental. Então, está querendo dizer que valoriza um estereótipo, enquanto que o contrário, ou seja, ele tem tudo de índio, mas ele não tem sabedoria dos povos, das questões. Não, aqui está dizendo que ele sabe tudo, que ele vai fazer tudo, que ele vai revelar os povos, tudo. Então, essa questão tá errada, né? Mas é a que a gente procura, que é a questão certa. Entenderam como é fácil escorregar? Em detrimento é algo que quer dizer pelo lado contrário, Maria Elisa. Quando eu falo assim, por exemplo, hoje em dia as pessoas valorizam as pessoas através da aparência em detrimento da essência. Quer dizer que elas valorizam a aparência, desconsiderando a essência, o que as pessoas têm por dentro, ou o que elas podem oferecer que não seja estético ou físico. Entendeu? Exatamente. Não confundam quando esse tipo de questão é perigosa, tá? Esse não está em negrito ali, ele é vou falar a verdade para vocês, ele é uma grande um favor, porque eu já escorreguei em concursos desses na minha vida pública, que teve um não, igual eu falei aquela hora, uma palavra modalizadora, um excepcionalmente, unicamente, toma cuidado. Quando pede para buscar errada, é muito fácil a gente errar de fato, porque tem 4 questões gritantes na nossa cara que tem tudo a ver com o poema. E muitas vezes elas dizem elas são muito lindas, e aí você quer marcar, só que não, você tem que buscar a questão errada, né? Pois é, Maria Clara, mas é muito boa, né? Muito boa mesmo. Vamos lá. Ah, o famigerado amor de Clarice Lispector. Famigerado para quem tem gente que ama, odeia, tem gente que ama odiar, né? Vamos lá. Eu acho que esse é o conto mais famoso dela. Vamos lá. É isso aí. Eliminar 3, fica entre duas e aí você já vai. Professor, eu sei que não é o que você está explicando, mas poderia explicar rapidinho depois o que é parnasianismo, que caiu na aberta de 2024, e eu embolei com o romantismo. Olha só, você não tem que se preocupar exatamente com o parnasianismo enquanto teoria, porque ele não é uma matéria cobrada mais na literatura. Mas, para você entender, o parnasianismo ele é muito criticado pelo modernismo, pelos períodos mais sérios, que falavam... Por que é mais sérios? Porque o parnasianismo, ele falava... Não, é uma escola chata mesmo, né, Tiago? Vamos falar. Ele era arte pela arte. Então, ele criticava quem fazia arte e poemas sobre questões como justiça, questões sociais. E a ideia era fazer o poema muito difícil, com palavras bem sofisticadas, eruditas, antigas, com rimas e uma sintaxe muito complicada, mas que esse poema falasse sobre quase nada. Entendeu? Então, muitas vezes tinham poemas extremamente difíceis, assim, às vezes com as palavras chiques, e ele estava descrevendo um cálice, descrevendo uma paisagem. Era o raso rebuscado, exatamente o que a Maria falou ali. E ele ainda tinha a pachorra, né, de criticar
o romantismo, que não era grande coisa, mas era muito melhor, né, do que ele, porque o romantismo ainda tinha uma escrita muito interessante, falar mais interessante. O parnasianismo não, o parnasianismo ele só era o objetivo, essa é a grande diferença dele, né, do coisa. Tinha mais conteúdo, com toda certeza, tinha até o Castro Alves ali, até o Álvaro de Azevedo, mas o parnasianismo não, tá? O parnasianismo é, assim, um grande show de muita palavra chique, muitas vezes até soneto, muita coisa, mas não está falando de um cálice, está falando de uma paisagem, está falando de uma qualquer coisa que não é lá muito importante. Entendeu? O meu amigo Reginaldo, por nada. Vamos lá. Muito. Arte pela arte. A preocupação é só a forma, não é o conteúdo. O conteúdo não deve falar de algo profundo, no caso do parnasianismo. Vamos lá. Bom, gente, o Conto Amor, esse conto é um conto que ele dá um nó na cabeça de muita gente. Eu vou ler ele aqui de uma maneira. Ele tá um pedaço, tá? Tá aqui e aqui que já é pergunta. Vamos lá. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, mal criados, instantes cada vez mais complexos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando, mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa. Olhando o calmo horizonte como um lavrador. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera cair no destino de mulher com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem felicidade se vivia abolindo-a. Encontraram uma legião de pessoas antes invisíveis, que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. Aí você tem um salto, tá? Vocês viram que ela entrou numa vida que não é ruim, mas ela estava no automático, né? Ela estava numa vida de mãe e esposa, que para ela era ok, mas a gente vai ver, e isso é importante observar para entender o caminho que isso vai tomar. Ela, assim, o quanto ela não percebia várias coisas, ela ia vivendo, né? A epifania vem, né, Tiagão? Exatamente. Como só pode preparar que a epifania vem. Vamos lá. O bonde se arrastava e, em seguida, estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para um homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chiclés. Um homem cego mascava chiclés. Ainda Ana teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego com a profundez. Opa, peraí, vamos lá. Isso. Olhava o cego com a. Peraí. Ah, tá. Com a profundidade, inclinado, olhava o cego com profundidade, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou, os passageiros olharam assustados, incapaz de se mover para apanhar suas compras. Ana se aprumava pálida, uma expressão no rosto. Há muito não usava. Ressurgira. O moleque dos jornais, uma ali com dificuldade ainda era incerta, incompreensível. O moleque dos jornais ria entregando o volume, mas os ovos se haviam quebrado no embrulho do jornal.
gemas amarelas e viscosas pingando entre os fios da rede. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido, não sabia o que fazer com as compras no colo. Como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não eram. O que chamava de crise viera, afinal. Olha aí, a crise. E a sua marcara o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado. Tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Bom, a epifania veio, né, Tiago? Muito bem. Galera, o que eu preciso que vocês saibam aqui? No trecho apresentado no Conto Amor, da Clarice Lispector, observa-se. O que a gente sabe para poder... Essa é uma questão que esse é o tipo de questão que precisa de um conhecimento prévio. E isso aqui vale para a Lígia Fagundes Telles também, tá? É saber, por exemplo, é saber que a Lígia e a, a Clarice, tem uma coisa chamada epifania, que é um momento onde as pessoas finalmente despertam para uma realidade. Esse momento não precisa ser um momento grandioso em si, mas o que mais vale para essas autoras é o acontecimento interno psicológico do que o externo. Dito isso, quando ela vê aquele cego que curtia de maneira uma tarde absolutamente calma, na escuridão, com seus olhos abertos, ou seja, mascando chiclete, enquanto ela, cheia de coisa para fazer, pensando que os irmãos vinham e tal, alguma coisa mudou nela. Eu vou pedir que vocês leiam as questões, se é que já não estão lendo aí, e vamos lá, vamos ver qual que vocês marcariam aqui, né? Deixa eu ver se houve discordância. E agora não. Mas eu quero. O meu interesse geralmente é no conflito da discordância aqui de pensamento. Se há, coloquem, por favor. Não adianta vocês, assim, todo mundo colocou. Geralmente nas aulas em que nós temos mais tempo, um tempo otimizado, não em que esse em que eu tenho que me apresentar, falar sobre o curso, falar tudo, nós fazemos uma enquete, nós temos tempo. Posso explicar o que é epifania, Amanda, com toda certeza. Esse tipo de coisa que eu quero. Vamos lá. Epifania é algo que é marcante sempre em todos os momentos em quase todos os contos da Clarice e também da Lígia, que é também do programa de vocês. É um momento em que a personagem passa por uma coisa simples ou boba, e é um momento que ela percebe alguma coisa. O que é esse perceber? Algo sobre si. Então, você pode perceber o quanto você vive uma vida vazia, você pode perceber o quanto alguém não gosta de você. Estou falando do nosso dia a dia mesmo. Sabe quando você gosta muito de alguém, de repente alguém tem uma atitude errada contigo? E aí você fica assim, nossa, eu não expliquei isso. Você recalcula a rota, esse recálculo, você fica perdido, você tem uma crise, porque o que de fato acontece é que essas pessoas têm uma crise para o momento. Tudo que as crenças dela, o sistema de crenças delas foram abaladas. Então ela tem aquilo. Quando ela olha para aquele cego mascando chiclete numa tarde tranquila, e ele que tinha tudo para não estar tranquilo numa tarde, ela é uma pessoa completamente funcional, ela enxerga, ela tem marido, ela tem casa, ela tem habilidade de se mover e de tudo. Exatamente, é um choque, né? É... Mas aí nós temos a letra D dizendo o quê? Que é uma mulher que se abala fortemente de nada ao ver um deficiente visual mascando chiclete, como se o que chamava de crise é essa epifania, é esse o despertar, é uma revelação. Algo abre-se para a pessoa. Viera a final. E a sua marca era o prazer intenso, né?
com que olhava agora as coisas, sofrendo, espantada. Você sai diferente da epifania. No conto você percebe isso. Sua marca era o prazer intenso com que olhava as coisas. Quando ela percebe que ela estava vivendo uma vida sufocada pelas questões maternais e conjugais, ela sai daquele trem, daquele bonde e vai viver a vida, entendeu? E vai aproveitar. Tipo assim, e volta para casa depois. Ela vai num jardim botânico, ela vai em umas coisas, ela vive coisas simples que passava batido para ela. Isso foi o que essa epifania mostrou, que aquele homem cego conseguia aproveitar uma tarde de sol muito mais do que ela, que enxergava e tinha possibilidades que ele não tinha. Beleza? Vamos para a próxima, meus amigos. Questão 4. Vamos lá. Questão bem objetiva, né? Considerando o conteúdo do texto 4, quanto ao amor, assinale a alternativa em que há o momento da epifania. Aí, ó, da personagem Ana do conto de Clarice Lispector. Onde que se deu o momento da epifania aqui, amores? Muito bem, nenhuma dúvida, nenhuma discordância, não. Aqui é a letra B. Então ela viu o cego mascava chiclete. Um homem cego mascava chiclete. Aquilo acertou ela interiormente. Isso é epifania. Aquilo é que causou uma crise momentânea para que ela saísse dali de uma outra maneira. Então é a letra B, muito bem. Essa era a questão exatamente que nomeou a questão da epifania, né? Yasmin, aqui o sistema é bruto, né, filha? Pois é. A gente não tem muito tempo. Bem, vamos lá. A galera tá fiada mesmo. Mas também a gente não tem muito tempo, né? A gente tem ainda uma questão aberta ainda para dar uma olhada. Vamos lá. Tem a última questão e uma questão aberta. Ó, esse daqui. Texto 5. Legiões de mulheres não têm por quinhão senão uma fadiga indefinida recomeçada no decorrer de um combate que jamais comporta é, que jamais comporta uma vitória. Mesmo em casos mais privilegiados, essa vitória nunca é definitiva. Há poucas tarefas que se aparentam, mais do que as das donas de casa. Ao suplício de Sísifo, vocês conhecem a mitologia do Sísifo? Muito, eu acho, é cruel, muito legal, né? A de Sísifo. Dia após dia preciso lavar os pratos, espanar os móveis, consertar a roupa, que no dia. é, Obrigado, gente, por ter respondido a Camille. Que no dia a dia após dia, preciso lavar os pratos, espanar os móveis, consertar a roupa. Que no dia seguinte já estarão novamente sujos, empoeiradas, rasgadas, né? No trecho acima do texto 5, a Simone de Beauvoir, ela compara o trabalho de uma mulher do lar, dedicada aos afazeres domésticos, à criação dos filhos, ao mito de Sísifo, personagem da mitologia grega que foi condenado, perdão, a repetir eternamente a tarefa de empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. Vocês já viram essa coisa? Ele empurrava a pedra, depois a pedra rolava, ele tinha que subir com a pedra de novo, ela rolava, assim para sempre. E então a Simone de Beauvoir, ela faz essa comparação do serviço doméstico, onde que as mulheres precisam fazer, porque o serviço não acaba. E, né, essa é uma frase clássica, serviço de casa não acaba. Se você procurar ele, você sempre tem algo para fazer. Então, quando você termina a última tarefa, a primeira já precisa ser feita de novo. E aí ela faz essa comparação. Considerando o texto 3 e 5, é o da Ana, do Conto Amor. Deixa eu dar um zoom aqui. O que vocês marcariam, gente? Vou ter que sair aqui, ó. Considerando 3 e 5.
A pergunta aqui é uma comparação entre os textos, entre o texto 3 e 5. O 5 é o que fala do Sísifo, e o 3 é o da Ana. Qual que é a alternativa correta que associa essa questão do trabalho da mulher ser associado a um serviço do Sísifo interminável? Tal. Muita gente marcou a letra B de bola. Vamos ver a letra B de bola? Ninguém discordou? Vamos lá. Letra B de bola. A personagem Ana do Conto Amor rompe com o momento, o suplício Sísifo de uma mulher do lar, no momento em que vê um deficiente visual mascando chiclete. E a partir desse momento começa a ver a realidade de outra forma. Exatamente. A personagem, a Ana, ela vivia sufocada numa rotina conjugal e maternal. Era o suplício de Sísifo. Ela fazia tarefas intermináveis todos os dias, como Sísifo rolando a pedra acima do morro. E quando ela tem esse momento de entender que ela podia muito mais, ela deveria fazer muito mais, ela rompe esse ciclo. E é exatamente aqui que a gente queria chegar. Vamos para a questão aberta dessa prova, fazer uma questão dela? Vamos lá. Questão aberta, questão importantíssima. Partiu. Dissertativa, texto 1. Em memória ao índio Chico Solon. Deixa eu dar um zoom aqui. O texto é o testemunho das lágrimas de uma indígena vendedora de bananas. Sua avó, a refugiada Maria de Lourdes de Souza, filha do índio Chico Solon, desaparecido das terras indígenas paraibanas, por volta de 1920, quando se instalava ali a neocolonização da agricultura algodoeira, causando a fuga de famílias indígenas oprimidas pela escravidão. Então, é um texto em memória, né, o testemunho de lágrimas de uma indígena vendedor, que é filha do Chico Solon. Vamos lá. Nosso ancestral dizia: temos vida longa, mas caio da vida e da morte, e range o armamento contra nós. Mas enquanto eu tiver o coração aceso, não morre a indígena em mim, e nem tão pouco compromisso que assumi perante os mortos, de encaminhar com minha gente passo a passo em firme e direção ao sol. E encontro força em ti, amada identidade. Encontro sangue novo para suportar esse fardo, nojento, arrogante, cruel. E quando somos dóceis, meigos, somos petulantes e prepotentes diante do poder mundial, diante do aparato bélico, diante das bombas nucleares. Nós, povos indígenas, queremos brilhar no cenário da história, resgatar nossa memória e ver os frutos de nosso país sendo dividido radicalmente entre mulheres de aldeados e desplazados. As narrativas que compõem o repertório da história de muitos indígenas, povos indígenas, são passadas a cada geração representando uma forma de resistência ao apagamento de sua cultura e suas tradições. No poema de Eliane Potiguara, a escritora evoca, inicialmente, o motivo de seu texto, que se relaciona também ao título, Em Memória ao Índio Chico Solon. A evocação da sua... Ai, perdão, gente. A evocação da sua identidade é... E aí? Que parte que a gente pode tirar aqui? Que vocês tirariam? Que partes que vocês transcreveriam? Parte simples, né? Ela é descrita onde aqui? Onde que a gente tira a parte que pode descrever a questão da memória, da relação do título e memória ao título, a evocação da identidade? Essa é uma pergunta muito simples. Eu quero que vocês parem de pensar que o PISME, não sei se vocês já tiraram essa impressão do PISME 1, ele espera grandes respostas de vocês, tipo, grandes no sentido de respostas extensas. Não, não espera. Na verdade, o contrário. As respostas não devem chegar, assim, deve chegar no máximo a 5 linhas. Tem respostas que são respondidas em uma linha, uma, duas. Ali é muito comum eu transcrever, retirar ou explicar. Exatamente. Aí, Tiagão, essa é uma questão que tem várias respostas possíveis, tá? E é por isso que a gente não deve medir a resposta da gente, principalmente de português, por quantidade. Olha o gabarito da questão, vou mostrar para vocês. Olha aqui. Nós, povos indígenas, barra,
queremos brilhar no cenário da história, a questão da memória, barra, resgatar nossa memória, barra. Esses versos representam perseverança em conservar a memória identitária, a escolha justifica-se porque o poeta escreve, expressa seu desejo pelo protagonismo dos indígenas na história, conservando a memória cultural desses povos. Olha essa mega observação aqui que tem que ser destacada, né? Outros trechos também podem servir de exemplificação, que é o que pediu, exemplo. Transcrever exemplo, né? O que vai valer nesses trechos? A depender da justificativa e da adequabilidade do trecho ao que a questão propõe. Se você vai falar sobre a questão da memória, do trecho da questão do indígena, da evocação, gente, dá para tirar vários ali. Olha, tá, vocês percebem que a resposta a resposta dessa questão daria para fazer em 2 linhas? 3 no máximo. Quando muito, 3, né? Por isso que me preocupo quando eu vejo muita gente quando você coloca muita coisa, né? Gustavo, eu acho que a sua tá bem grandona. Claro, pode sim. Fala de memória, entendeu? Muito fácil, né, Maria Clara? Não é tranquila, gente? Tem muitos aqui, ó. Você tinha que escolher um trecho inicial em memória, do aqui, a narrativa compõe o repertório da história, nananana. No poema, a escritora evoca inicialmente o motivo do texto, que se relaciona ao título em memória do título. Ou seja, esse é ela vai explicar o motivo aqui que se relaciona a ele. E aí você tem que falar qual é a evocação, qual é a parte que tem a evocação aqui. Onde transcreve essa evocação do a memória do índio, né? E ela já explica ali, né, essa questão. O que justifica a evocação? Exatamente. A evocação que vem no trecho encontra força. É associar, exato. Todos vocês estão falando coisas certas aí, ó. A evocação vem no trecho e encontra ver força, representa a força. Sim, daria. Usar o verso 1 e associar ao ancestral do Chico Solon estaria certo. Estaria certo. Teriam várias aqui, né? Desde que colocasse de modo a memória do indígena, a resistência à memória mesmo. Lembra, pode variar, depende da forma como você adequa. Você explicando ali, de maneira muito sucinta, né? A gente viu aqui, ó, nós, povos indígenas, barra, queremos brilhar no cenário da história, barra, resgatar nossa memória. Isso representa a ideia de você fazer um poema dedicado a uma pessoa, mesmo que esse poema não seja falando sobre a pessoa, porque essa pessoa é uma indígena. E esse poema vai ser fortalecido através da questão indígena. Entenderam? Viram que é uma questão muito simples, muito assim, sabe? Você sabe qual é o erro comum? Sabe qual é o erro comum desse tipo de questão? É a pessoa colocar uma resposta muito grande. A resposta toda e tudo que está nesse gabarito, esse é o gabarito oficial da UFJF. Tudo ali daria, ó, tudo que está entre aspas seria a resposta principal. Nenhuma linha inteira. E aí depois você poderia colocar até identitária. Esse verso representa a perseverança em conservar a memória identitária. Gente, o comando era transcrever e o que justifica a evocação. Olha isso. Pode. Ali colocou mais de um. Você percebe? Colocou 3, porque está em versos. Nós, povos indígenas, queremos brilhar no cenário da história, resgatar sua memória. Você coloca em barra para não ter que colocar no formato de uma estrofe. Aí você fecha as aspas ali. Pois é, mas é isso, meu amigo. Muita gente, o encher linguiça, isso vem lá do fundamental, né? Quando a professora ensina a tal da resposta completa, que ela ensina de um jeito, aí você leva para a vida aquilo, né?
essa resposta completa, você não tem que repetir a resposta, você tem que dar um contexto. Às vezes, nem isso. Tem questão da resposta, tem resposta de PISA, eu já mostrei isso para os alunos, que vai falar assim, ó, qual não sei o que, não sei o que. Eu tinha um monte de português, que eu lembro que a resposta era lucrocentrismo, que era uma das possíveis respostas era lucrocentrismo, do PISM, ou a ideia do lucro sobre ter que ter o centro das coisas. A resposta era qual era a ideia. Você não precisava nem colocar a ideia porque o gabarito da FJF estava lucrocentrismo, há outras opções. O lucro acima de tudo. Era assim, né? Então, assim, não, Maria, ali é porque faltou mesmo, acabou que ficou cortado no final, mas é para você tirar. Quando tá ali, o evoca qual parte que evoca, Maria Elisa? Entendeu? Aí você entende que é retirado do texto. Pode ser retirar, transcreva, entendeu? Encontre no texto, e por aí vai. Tranquilo, meus amigos? Bom, eu queria falar com vocês que a gente espera eu espero que vocês tenham, que a gente tenha sido aí tenha sido uma boa aula. Eu sei que domingo de manhã é dose, né? Muitos de vocês aí estão cansados, a maioria. Então, assim, eu queria não, e a gente está, vamos ainda aqui mais um tempinho conversar. Agora é a parte conversando mesmo. Queria convidar vocês a conhecer os nossos cursos. O curso, eu acho que um dos maiores diferenciais é que o curso ele oferece uma possibilidade imensa de que outros cursos realmente não possuem, né? Obrigado, Eloá, obrigado, meu amor. Você tem mentoria, sessões de quantas vezes você precisar, ajustes estratégicos na rotina, entendeu? Teve alunos ao longo do curso que confidenciou para mim, que chegou a pensar em trocar de turma. Obrigado, eu que agradeço, imagina. E que conseguiu se encaixar, fazendo ajustes, né? Até a ansiedade a gente trata ali conversando, vocês sabem disso. Ter o apoio dos professores, do treino, da mentoria, né? Eu acho que, assim, em geral, tudo que tem aqui, é o que eu vejo o maior arrependimento de pessoas depois, é que elas não pegam o que está ali, né? O que o curso pode oferecer no total. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Seria um prazer, vai ser um prazer dar aula a diversos de vocês, tá? Ai, que bom, Maria Clara, que bom, gente, né? Tem tudo aqui, sabe? Eu acho que, assim, vocês não têm ideia do quanto é legal a abordagem de todas as matérias, aula ao vivo, online, conteúdo extra do PSAS, gente. O PSAS começou esse ano. Manu, você vai amar. Eu gravei já a aula do digital do PSAS, tá? Todas as plataformas, tudo fica gravado, plataforma de estudo, simulado completo, modelo de prova, exercício inédito, apostila, lista direcionada, mentoria, monitoria, suporte com professores via WhatsApp, isso é raríssimo, tá? Raríssimo. E projeção das questões que irão cair, que é somente, gente, R$ 200 no Pix, no boleto, 190 no cartão. Eu acho que, assim, é um investimento que não tem igual. E, não acreditem nessa de achar que não tem, que é muito frio, que vocês não se adaptam. A Maria, a Paula está aí, meus outros alunos, a Maria Clara, o pessoal que tava aqui também, cadê? Acho que o Thiagão saiu, pessoal. Tem um pessoal os meus aí já, né? Aqui tem gente de vários. Sabes ali, é uma família mesmo, a gente se apega, né? Se conhece, brinca. E, você começa a pagar o curso só em março de 2026. O início é no dia 9. Para mim, seria e vai ser um imenso prazer poder contar com vocês. Então, olha só, para quem não fez, tem opção aqui do QR Code e quiser, fica aí para poder fazer a matrícula, tá? Como a Maria falou, a gente é uma família mesmo, tá? O pessoal que é aluno está assistindo coisas até que eles já me viram cansar de falar até babar, né? Para vocês verem aqui.
Vai ser um prazer, meus amigos. Todos os professores. Nós temos vários professores aqui. Tem uma equipe de português aqui de linguagem. Nós somos 5 ou 6. Vários de matemática. Tem uma equipe grande, animada, divertida. É muito legal. A gente se diverte com vocês, vocês com a gente. É muito bacana. Gente, olha, revelações. Bom, Xandão, meu rei, fala para mim aí. Eu me despeço dos meus lindos aqui. Paro de gravar e vai entrar alguém na sequência? É isso mesmo. É? Então tá, então tá. Ô, Xandão, você queria assistir uma aula minha aí, tá vendo, Maria? Ele era doido para assistir, eu também quero assistir uma sua. Vamos lá, quando tiver oportunidade. Amigos, é isso. Estamos juntos, tá? Um beijo para vocês, tá bom? Ele é lindo, né? Obrigado, amigo. Obrigado, eu vi sua mensagem. Obrigado. Vamos, ó. Começando, tem mais hoje, tá? Acompanho vocês. Xandão, você dá aula ainda hoje? Eu dou aula hoje, mas é só por 3. Ah, então tá. Bom, deixa eu parar a gravação aqui.